Então tá, pessoal, vamos para mais uma aula, mais um vídeo. E o que a gente vai ver aqui agora é sobre o capítulo 14 do nosso livro, Classificação de Imagens Pixel a Pixel, tá o nome do capítulo aqui, mas é muito mais sobre classificação não supervisionada e supervisionada. Dessa vez aqui eu não vou ler, que nem eu fiz na última aula, mas isso aqui, ó, é uma imagem, se eu não estou enganado, não conheço, mas pelas várias vezes que eu vi, é uma imagem de Brasília, que é amplamente utilizada em sensoriamento remoto. Muitos exemplos, aí se vocês forem pesquisar no YouTube, principalmente, vários vídeos explicativos de várias técnicas de sensoriamento remoto são feitos em cima de Brasília. Inclusive existem alguns índices, se eu não me engano o EVI, que essa região foi utilizada para calibrar o índice, mas enfim. Então essa aqui, se eu não me engano, é Brasília, mas poderia ser qualquer outra cidade, e vocês vejam que é uma imagem temática, colorida. Então, por exemplo, aqui em azul, claramente isso aqui é um corpo d'água, é um lago, provavelmente. E se vocês olharem, tem outros pontos em azul aqui, que também representa um lago. Aqui em verde, certamente é vegetação. Aqui em marrom, talvez seja solo exposto. Em amarelo, talvez seja alguma outra vegetação mais rasteira. Enfim, aqui, sem um conhecimento prévio do que foi feito, eu posso inferir ou um conhecimento prévio ou mesmo a imagem RGB, né? Eu tenho um pouco de dificuldade para, com exatidão, predizer o que tem aqui. Mas a classificação de imagens, ela serve, e aqui está bem descrito, né, para mim separar a imagem ou uma área em diferentes classes. Classe água, classe solo, classe vegetação, classe área urbana. Posso separar em tipos de vegetação, usando a resposta espectral de cada pixel. Ou mais especificamente, usando o conhecimento para que eu consiga agrupar cada classe e eu consiga ter números mais próximos do real sobre o quanto cada classe ocupa dentro da minha imagem. Quanto que de vegetação, uma floresta, por exemplo, ou lavoura temporária, ou pastagem, ou mesmo água, ou mesmo área urbana, que eu tenho numa determinada localidade. E isso já até linka, de certa forma, com o próximo ponto que a gente vai ver, que é sobre detecção de mudanças. Se ao longo do tempo aquela quantidade de vegetação se manteve, por exemplo, ou aumentou ou diminuiu, a área urbana aumentou ou diminuiu. Então existem formas de fazer isso de maneira não supervisionada e supervisionada. A não supervisionada, o homem ele não tem muita ação, ele apenas escolhe alguns parâmetros do algoritmo e pede que o algoritmo rode. E aqueles que são supervisionados, a gente tem mais ação sobre o que vai ser feito. Então a gente vai fazer das duas formas aqui no QGIS. Então já estou no QGIS, aqui está a imagem, fiz um recorte aqui mais próximo para o município de Alegrete, para ficar mais fácil da gente trabalhar. Deixa eu colocar a cor real. Então aqui a gente tem cor real, é imagem Landsat ainda, né? E a gente vai usar, para fazer o não supervisionado, a gente vai utilizar o SCP, que ele tem um módulo aqui que faz essa classificação automaticamente. Então eu vou trazer para cá, eu vou trazer para cá, o meu arquivo, o meu band7, que eu já tenho ele, né? Vai ser o Alegrete recortado. Aqui nem precisa.
deixar band order aqui mesmo. E o que eu vou fazer tá aqui, ó, em clustering. Então, voltei aqui que deu uma travadinha, vocês nem vão perceber, mas eu acabo sempre me entregando, né? A gente parou aqui, então eu selecionei o Alegrete recortado, aqui está com as 6 bandas, em função do recorte ele muda aqui um pouco o nome, né? Mas fica azul, verde, vermelho, infravermelho e as 2 bandas do SWIR. Aí a gente vem aqui, já estou não, tá certo, band 7, agora eu venho aqui aqui dentro de Band Processing, eu venho em Clustering, e o que eu tenho que cuidar mesmo, o que eu vou efetivamente mexer aqui, claro que eu tenho que escolher qual que é o Band 7, eu tenho um só ali, né, mas se eu tivesse mais de um, poderia passar para o 2 ou para o 3 aqui, né, mas no meu caso é o 1. O número de classes que eu vou querer que ele separe, por exemplo, tem solo, água, área urbana, vegetação mais densa, vegetação menos densa. Enfim, aqui ele não vai saber efetivamente o que é cada coisa, mas pelo padrão de distribuição da reflectância de cada pixel, ele vai agrupar e vai criar 10 grupos similares. Eu posso aqui pedir que ele crie 5. Eu posso aqui pedir que ele crie 3. Talvez 10 é um número muito grande, vamos pedir aqui, por exemplo, 6. Aqui, ó, o número de interações. Quanto maior for esse número, a tendência é que mais interações ele faça, mais ele demore processando e menor seja o erro dele. Em contrapartida, demora mais, né? No número 10 é um número bom, vocês podem depois jogar com isso aqui, aumentar ou diminuir. Então, o que de principal a gente tem que mexer é isso aqui. E aqui, aqui embaixo, vocês podem também ir testando aqui. Eu vou deixar bem como está o padrão aqui do plugin e vou mandar rodar. Eu vou ter que salvar em algum lugar. Eu vou colocar Alegrete recortado supervisionado. Aí, acabou de completar o processamento, deu aí alguma coisa em torno de 1 minuto, talvez. E não demorou muito, 1 minuto tá bom, né? Eu tô lembrando que eu estou fazendo com o meu computador pessoal que não tem uma capacidade de processamento muito absurda. Então aqui está o resultado da nossa classificação. Deixa eu mexer aqui com esse aqui é o que ele não conseguiu classificar, então o que está em preto é o que ele não conseguiu definir um grupo para esse tipo de pixel, né? Então eu posso tirar ele. Aqui deixa eu ver, já está random, sortear cores aleatórias, vamos ver se melhora um pouco. Então aqui é a classificação que ele fez. Dá para usar, por exemplo, não sei se foi aqui que eu utilizei o map swipe, deixa eu ver. Onde é que está o map swipe? Está escondidinho em algum lugar. Aqui. Então, por exemplo, aqui esse verdinho é a classe 0, o que me parece, é os corpos d'água. Os pixels que ele identificou na imagem
e que pelo padrão de reflectância ele classificou como corpos d'água. Então tem um pequeno corpo d'água aqui, por exemplo, alguma coisa aqui, e aqui ele delineou bem o rio. Vamos ver o que ele classificou com essa coloração mais pendendo para o roxo, ele colocou como classe 1 ali. Provavelmente a vegetação. E aí ele não separou, por exemplo, o que seria uma vegetação mais densa do que seria uma vegetação menos densa. Se aqui a gente olhar, provavelmente quer dizer algum tipo de vegetação mais pendendo para o arbóreo. Essa vegetação mais clara aqui, ó, é uma vegetação talvez uma lavoura, ou até mesmo algum campo de pastagem. Mas, pelo padrão de reflectância, né, tanto a árvore quanto a planta de arroz, se for uma lavoura de arroz aqui, ambas têm um padrão similar. Ambas absorvem muito vermelho e refletem muito o infravermelho, até mesmo refletem o verde. Então, ele acabou colocando esse grupo de pixels dentro do mesmo grupo. A linha amarelo, o que será? Aquilo ali já é provavelmente parte, pelo menos um pedaço da área urbana. E aí ele colocou a área urbana, vamos se aproximar aqui, ele colocou a área urbana junto com solo. Não ficou uma classificação muito boa. O que eu poderia fazer? Eu poderia, por exemplo, aumentar o número de classes, em vez de 8, fazer 10, e até mesmo aumentar o número de interações. Vamos fazer isso. Vamos voltar no SCP, vamos ver se dá diferença. Vamos colocar... coloquei 6 classes. Eu vou colocar, só vou mudar o número de classes, vou colocar 8 aqui. Deixar 10 interações, pedir para rodar de novo. Eu vou colocar o mesmo nome, só que eu vou botar um número 2 aqui. Vou colocar o número 10, na verdade. Deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui. 8. Vou botar underline 8. Aqui ele até rodou mais rápido, levou menos tempo ainda com 8 classes. Deixa eu ver uma coisa. Vamos fazer a mesma coisa aqui, né? Tirar o que ele não conseguiu classificar. Pedir cores aleatórias de novo. Talvez fique parecido com as cores do outro. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar o primeiro aqui. Aí. Agora melhorou. Fazendo um número maior de classes, ele conseguiu separar um pouco melhor a questão de área urbana, mas ainda não está bom. Veja que aqui, ó, ele está colocando como área urbana, provavelmente área urbana, né? O que não é área urbana. Ali claramente é uma área de vegetação. Eu poderia até mesmo, para me auxiliar nessa visualização que eu estou fazendo, eu posso trazer, por exemplo, tanto o NDVI quanto o NDWI, para ver se ele classificou corretamente lugares onde tem vegetação e até mesmo lugares onde tem corpos d'água. Vou fazer aqui o NDWI. Falsa cor. Vamos colocar... Deixar aqui. Vou colocar azul. E para o NDVI, vamos fazer a escala aquela minha preferida. Aqui o que ele está mais errando parece que é na questão da vegetação mesmo. Vamos deixar o NDVI aqui. Então, vamos lá. Aqui ele estava errando aqui, ó. Então a gente tem uma vegetação, claramente uma vegetação pelo NDVI, né?
Esse valor mais alto de NDVI aqui denota vegetação. Opa, para cá. E ele acaba colocando, de fato, no mesmo bolo de ambiente urbano. Vou tirar aqui, ó. Ele, de fato, deixa aquela área ali como área urbana. E aqui o outro lado da cidade, ele corretamente classifica boa parte como área urbana. Aqui dentro da própria Unipampa mesmo. Na Unipampa a gente tem tanto área vegetada. É Unipampa aqui? Me parece que sim. Área vegetada. Como a área mais para cá, que seria uma área urbana, né? Vamos ver como é que tá para cá. Então, para cá ele comete bastante erro também. Ao colocar solo exposto, tudo bem, eu não vejo problema. Mas vegetação, por mais ou por menos densa que ela seja, a vegetação não deve ser classificada como área urbana. Me parece que onde tem corpos d'água, ele teve uma facilidade bastante, teve uma acurácia bastante grande, classificou com esse azulzinho pendendo para um verde aqui. Esse rosa provavelmente seja solo exposto. Não tenho certeza se é solo exposto. Talvez seja alguma concentração de areia, algum solo bem mais arenoso, solo mais claro. Mas ele separou isso aí de área urbana. Então essa é a classificação não supervisionada. Pelo padrão da reflectância dos pixels, eu peço um número de classes, dou para ele um número de interações, ele vai em cima disso procurar pixels que são semelhantes, que tem padrão semelhante, e vai buscar dividir essa semelhança nas classes que eu dei para ele, o número de classes que eu dei para ele. E tem uma opção de fazer isso de modo supervisionado, que eu vou indicar para ele o que é cada classe. Então, deixa eu pegar, vou fazer aqui, vou fazer um arquivo de Word, vou mudar os números às classes. Classe 1 vai ser água. A classe 2 vai ser vegetação, e vai ser vegetação no geral. Vegetação no geral, vou marcar na imagem que é floresta, o que não é floresta, e vai ser tudo vegetação. Vai ficar mais fácil e mais rápido para nós, mas eu poderia também colocar um lavoura e outro floresta. Água, vegetação, colocar aqui solo exposto, e vou colocar cidade, área urbana, vai. A gente vai fazer isso usando um plugin, e para rodar esse plugin, como é que vai funcionar? A gente vai criar um arquivo de vetor e a gente vai desenhar polígonos ao longo da imagem. A gente vai usar essa imagem que está aqui como referência. E, por exemplo, eu vou desenhar um polígono aqui, um polígono acima dessa área aqui, ó. E aí ele vai me perguntar qual é que é o atributo, qual é que é o número relacionado a essa região aqui. E eu vou colocar o número 2. Eu vou desenhar um polígono também sobre o rio, por exemplo. E aí eu vou colocar número 1. Eu vou encontrar solo exposto aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Solo exposto vai ser número 3. E sobre a região de Alegrete, eu vou colocar número 4. Então, como é que a gente faz isso? A gente vem aqui, ó, na aranhazinha, aquela que indica que a camada é temporária, e vou criar uma camada temporária. Vou colocar aqui, vou chamar de modelo. E aí vai ser uma camada de polígono.
O atributo pode ser texto e eu vou deixar por enquanto com o nome de classe. Por enquanto não, vai ser classe. The field class has not been added to the field list. Are you sure you want to proceed? Ele não criou classe. Eu vou criar aqui então. Então vai ser classe. Ele vai ser decimal real, bem como está ali. É que eu estava no lugar errado aqui. Vou criar o campo aqui, ó. Novo campo. Classe. Vai ser número inteiro. Aí. Então, o que eu vou fazer? Vamos começar pelo número 1. O número 1 é água. Então, vamos procurar corpos d'água. Aqui, ó. Isso aqui claramente é um corpo d'água. Então, eu vou desenhar um polígono aqui em cima. Quando eu terminar, eu clico com o botão direito. E aí ele vai me perguntar qual é o valor desse atributo, do atributo classe. Então, ele é número 1. Quanto mais corpos d'água a gente achar e mais polígonos a gente inserir, mais acurado, mais preciso tende a ser a classificação que o algoritmo vai fazer. Então, vou pegar aqui alguns. Aqui tem outro. É bom a gente pegar na borda aqui também, ó, porque a borda tem um pouquinho, coloração um pouco diferente. Tem que cuidar só para não pegar nada que eu tenha certeza que não é água. Opa, deixa eu cancelar aqui que eu fiz errado. Vou pegar aqui. Aqui também. Aqui mais escuro. Esse aqui não tão escuro. Vamos pegar o rio, fazer polígono sobre o rio, que é um pouco mais difícil, que é mais estreito, né? Essa aqui é a parte do vídeo que vocês aceleram bem, né? Bota no modo 2 e vai. Tá, aqui tá bom, né? Poderia, ou quanto mais vocês fizerem isso, melhor. Mais acurado vai ser, mas senão vai demorar demais. Agora vamos passar para a vegetação. Então, aqui é a vegetação. Vai ser o número 2, né? É vegetação também.
2. Aqui tudo é vegetação também. 2. Aqui também. 2. 2. Aqui, ó, isso aqui também é vegetação, embora não esteja muito bonita, mas ainda assim é vegetação. Aqui também. Aqui talvez até dê para deixar em aberto, porque parece que tem um pouco de solo exposto aqui, ó. Então vamos só marcar aqui. Aqui tem, ó, o problema que tem aqui, ó, que me parece que tem um corpo d'água aqui com a mata no entorno dele, esse verde mais escuro aqui, ó. Vamos pegar aqui. 2. Aqui a vegetação também. Dois. Dois. Tá, aí tá bom. Agora vamos para a classe 3. Solo exposto. Então, solo exposto. 3. 3. Aqui me parece que também é.
bastante solo exposto, hein? Vou pegar mais esse aqui, deu. E agora a área urbana, número 4. Eu vou ter o cuidado de não marcar, por mais que a gente saiba que tenha vegetação dentro da área urbana, e ok, aí seria área urbana também, mas eu vou cuidar para não pegar pixels que eu acho que tem vegetação. Área urbana é o 4. Esse pedaço aqui foi um pedaço que ele classificou como área urbana na não supervisionada. Eu vou deixar sem classificar para ver se agora ele classifica certo. Ele deveria classificar como vegetação aquilo ali. Deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui, ó. Não podemos esquecer do Balneário Caverá, né? Então aqui é uma área urbana também. Semi-urbana. Vou colocar mais um pouco aqui. Fazer um grande aqui. Quando eu quiser voltar no ponto que eu marquei, que nem eu estou retrocedendo aqui, é só dar backspace. Bom, tá bom demais. Eu vou salvar. Na 21 Sul. Esse aqui. Ok. Vou colocar na minha pasta. Opa. Tem que cuidar ali, ó. Eu tenho que mudar que ele vai salvar em CSV. Eu não quero salvar em CSV, eu quero salvar em Shape. Aí. Bom. Agora a gente vai baixar um plugin, instalar um plugin, né? Que é o nome bem esquisito. É aí tá ele, ó. DZSaka. Então ele é um plugin dedicado a fazer classificação supervisionada. Instalar complemento. E aí ele é uma lupinha. Aqui está ele, ó. Não cliquei.
Não abriu. Tá, tive que reinstalar aqui, não sei o que aconteceu, mas agora vai dar. Ele tá abrindo aqui embaixo. Olha que eu clico na lupinha, ele vem para cá, ó. Vamos ver se eu consigo deixar ele solto aqui para ficar mais fácil de visualizar. Então ele pede a camada que eu vou utilizar para fazer a classificação, então já está ali, alegrete recortado. E qual é o arquivo vetorial que eu vou utilizar para mostrar para o algoritmo quais são as camadas. Resumidamente, vocês vejam que está o vetor aqui, o polígono, bem acima da cidade, da área urbana. Então ele vai olhar esse grupo de pixels que está em contato com esse polígono, ele é a área urbana. Então ele vai pegar o padrão de reflectância desses pixels, vai procurar outros pixels que tenham um padrão similar e vai classificar todos como número 4. E assim sucessivamente. Espera aí, está um pouquinho diferente o plugin. No passado ele está um pouco diferente da última vez que eu usei ele. A gente tinha uma engrenagenzinha que a gente escolhia os modelos e alguns parâmetros a serem utilizados. Agora mudou aqui, por exemplo, poderia escolher Random Forest, poderia escolher modelo gaussiano e assim por diante. Então agora está mais simples, está mais fácil por um lado, né? Pelo que eu entendi, esse Quick Baseline seria o mais light, provavelmente o mais rápido para rodar, mas não necessariamente o mais acurado. Esse aqui, produção balanceada, ele precisa de algumas bibliotecas do Python ali embaixo, ó, requires scikit-learn, catbox, então teria que instalar esses dois. É relativamente simples. Deixa eu ver, accuracy priority também precisa até de mais, ó, precisa do CHAP, o scikit-learn, o catboost e o Optuna spatially robust, imbalance. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos por esse aqui, ó. Aí eu vamos no OSGel, até para vocês verem. Pip install, eu vou colocar aqui só para ver se está certo aqui, né? Deixa eu pegar uma aba da busca aqui. Pip install scikit-learn, será que é assim que escreve? Scikit-learn é um tracinho do lado ali, scikit-learn, e o catboost é o C e o B maiúsculo. Scikit-learn, e o cat ou é cast. Será que é do Python aquilo ali? Catboost. Eu acho que o scikit-learn eu tenho instalado. Droga. Deixa eu dar um erro aqui.
S-Gel. Bom, completou aqui. Muitas vezes a gente tem que abrir e fechar o QGIS para ele completar a instalação. Vamos ver se vai dar certo sem fazer isso. Então foi esse aqui. Vamos rodar a classificação. Report mode attack dependence missing. Nossa senhora, não é só aqueles dois. Deixa eu fechar aqui, vamos ver se ele... Vou travar o vídeo aqui. Bom, fechei, abri de novo o QGIS, vamos ver se vai dar. Aí se não der, a gente vai pelo o Quick Baseline mesmo, que eu acho que não precisa de nada. Vamos lá. Eu acho que se eu disser sim, é para instalar as dependências. Vou dar uma chance para ele aqui, vamos ver. Travar aqui, a hora que terminar eu volto. Bom, a princípio não deu certo. Ele não instalou tudo aqui. Ficou um tempo instalando, deu uma mensagem de erro. Vamos ver se vai dar. Vamos ficar perdendo tempo com isso aqui. Vamos fazer do modo mais simples mesmo. Caraca, todos precisam de alguma... Como assim? Já tem alguma classificação rodando aqui. Bom, vamos continuar. A princípio não deu certo. Não instalou tudo. Deu erro ali. Vai se alongar demais o vídeo. Se vocês quiserem, outra hora a gente pode fazer com mais calma aqui. Mas basicamente é instalar aquelas dependências do Python ali, as bibliotecas, fechar todo o QGIS, abrir de novo e pedir para rodar. Mas ele não fez. Então vamos lá. Vamos rodar aqui do jeito mais simples. Ainda assim ele pede, tá faltando XGBoost. Vamos colocar não aí. De qualquer forma ele fez, ele rodou. Não sei o que acontece com esse meu QGIS aqui. Aqui, tá bom. Então aqui tá essa classificação que ele fez agora. Vamos ver quantas classes ele... Bom, ele deve ter gerado as 4 classes, né, que eu pedi. Paletizado valores únicos, classificar, isso aí. Acho que tá numa cor boa. Então aqui, acabei fechando o Word aqui. Bom, vamos deixar assim, depois eu coloco o nome. Então, azulzinho claro. Deixa eu tirar daqui o modelo. Então, azulzinho claro é água. Vamos deixar um outro azul aqui. Mexe na cor aqui. Vou deixar esse... um azul mais assim. Aqui o 2, vegetação.
aquele verdão bem forte. O 3, solo exposto, vamos deixar em vermelho. E aqui, deixar amarelo. Um laranja, assim. Aí vamos mudar aqui o rótulo, aqui é água. Opa. Água. Vegetação. Solo exposto. Olha que vergonha, hein, pessoal. Solo exposto. É com X ou é com S? É com X. Que coisa, hein? Exposto. E aqui, área urbana. Ó, então vamos deixar embaixo aqui o Alegrete recortado. Então aqui já tem um pouquinho de erro ali, ó. Ele colocou o entorno da água ali, ó. Ele colocou como solo exposto. Bom, talvez até seja. Mas o problema é que ele levou solo exposto até zonas onde... Bom, pode até ser solo exposto. A vegetação não está muito densa. E acaba que o solo fica um pouco exposto. Aqui mais um erro, ó. Área urbana, ali não é área urbana. Deveria ser solo exposto. Aqui está a área urbana de Alegrete. Até que ele acertou bastante coisa. Mas ainda assim, aqui ele coloca como área urbana algo que se aproxima de uma vegetação ou até mesmo talvez de solo exposto. Qual é que é o problema, né? Quanto mais amostras a gente fizer, quanto mais quadradinhos desse aqui a gente fizer, a gente pode colocar mais quadradinhos. Depois que ele fez a classificação, posso vir aqui desenhar outro quadradinho e colocar o número da classe referente à vegetação. Posso querer classificar isso aqui como vegetação ou mesmo solo exposto. Outra forma é tentar utilizar um algoritmo, por exemplo, esse aqui, ó, que daí a gente precisaria... Vamos ver se ele vai rodar aqui. Tá faltando o tal do XGBoost aqui. Vamos ver se ele roda igual sem o XGBoost. Me parece que está demorando mais agora, está em 20% aqui. Será que vai rodar? Enquanto ele vai rodando, a gente vai olhando aqui. Olha aqui, ele colocou área urbana em vários outros lugares aqui que não é área urbana. Isso aqui é solo exposto, pelo menos. Então eu deveria de fazer mais amostras para diminuir esse erro. Então essa minha classificação também não ficou muito boa. Ela ficou boa para água. Achou um corpo d'água ali. Para a vegetação, ela ficou... Onde está verde, me parece que realmente é vegetação. Só que ficou principalmente na questão de área urbana e solo exposto. Ele acabou colocando o que era vegetação, ele acabou classificando como que era vegetação, ele acabou colocando ou como solo exposto ou como área urbana. Aqui, ó, o riozinho muito estreito, então ele acaba tendo um pouco de dificuldade. Alguns pixels ficam como água e outros aqui ficaram como solo exposto. E talvez até seja mesmo. Talvez o rio estava muito baixo aqui, né? Nesse ponto, nesse dia. Janeiro, faz sentido. Pouca chuva, evapotranspiração alta.
A vazão do rio tende a diminuir bastante. Aqui, eu não sei se é vegetação, como ele colocou ali. Coloração mais escura. Aqui bem provável que ele vai demorar, vou dar uma travada aqui no vídeo. Aqui enquanto ele roda, ó, o problema das nuvens, ó. Só que, ok, foi feita a correção atmosférica, né? Que é um dado com a correção atmosférica. Mas ainda assim a gente tem o problema das nuvens aqui, ó. Olha a confusão que ele fez aqui, ó. Ó, por exemplo, aqui, ó. Vou aproximar mais aqui, ó. Claramente aqui é um corpo d'água. Ele classificou só um pouquinho como corpo d'água. Vou pegar o map swipe aqui. Ó. Opa, aqui. Quero nesse sentido. Boa parte daquele corpo d'água ficou como área urbana. Depois, um pedaço ficou como solo exposto. E só um pouquinho ficou classificado como água. Então, não tem o que fazer, na verdade, isso que a gente poderia ter excluído da análise, né? Esse canto aqui, porque todo enviesado, totalmente enviesado. Até talvez, tirando isso aqui da análise, talvez até diminua o erro do restante da cena. Pode ser isso um causador um intensificador do erro. Ele segue rodando aqui, eu só vou fechar aqui a última parte, que é gerar o reporte. Isso aqui a gente já fez em outras aulas. R report. Então a gente vai fazer aqui uma estimativa do quanto que cada área ocupa, cada classe, na verdade, né? Cada classe ocupa. Vamos pegar o percentual ascendente e eu tenho sempre cuidado de marcar esse aqui, eu não reportar células onde nenhum... Tá, a tradução está errada aqui, mas é não reportar células sem dados. Ele veio para cá. Então, o que a gente tem? Ó? A classe 1, que é a água, 1,34%. A classe 3, que é solo exposto, 13,40%. Aí está o erro, 17,45% para a área urbana. Não, o algoritmo classificou errado, né? Não tem tanta área urbana. Ele pegou áreas fora de Alegrete e classificou como área urbana. Então, é um erro que no mundo real a gente deveria corrigir, deveria refazer, deveria procurar formas de acertar isso. E aqui talvez a questão da vegetação também talvez esteja subestimada, tá? Marcando aqui como 67,81%. Tem toda uma metodologia também para fazer essa verificação de acurácia. A gente está fazendo aqui mais no olho, né? E não vai dar tempo de mostrar, mas é basicamente fazer uma amostragem, colocar pontos em cima da imagem e olhar ponto a ponto. Não é muito diferente disso, mas quando a gente faz a acurácia dessa outra forma, a gente quer chegar num valor de acurácia, 50%, 40%. Essa nossa classificação é que eu diria que ficou daí para menos. Bom, então o que eu faria aqui, ó? Deixa eu só puxar o TXT para o lado. Posso fechar aqui. Então, dá para fazer o seguinte, ó. Água. Então, água está ocupando 1,34%. Poderia também pedir em metros quadrados, ou em hectares, ou em quilômetros quadrados e colocar de acordo com a unidade. Vegetação, 67,81%. Solo exposto é o 13,40%. E área urbana, que é provavelmente o mais errado de todos, área urbana 17,45%, está marcando ali. Então, o que muitos fazem com esse tipo de informação? Busca olhar, por exemplo,
A gente vai fazer agora a detecção de mudanças na próxima. Eu vou fazer de um jeito mais simples, vou pegar só o NDVI e ver como que o NDVI se modificou ao longo do tempo. Mas o que é interessante de fazer com a classificação é pegar o retrato, um dado de, sei lá, 25, 30 anos atrás, fazer a classificação, pegar o mesmo dado atualmente e ver como que as classes se modificaram. Se a cidade aumentou ou diminuiu, se a vegetação aumentou ou diminuiu, os corpos d'água aumentaram ou diminuíram, e assim por diante. Então aqui é uma análise puramente espectral, tá? Hoje em dia tem algoritmos que identificam formas, identificam outros padrões. Poderia utilizar esses algoritmos mais modernos para classificar o que é uma barragem, do que é um rio, do que é uma área de várzea, agora me fugiu o termo, um banhado, e assim sucessivamente. Aí é algo um pouco mais complexo, mas mais relacionado à análise de imagens em si, não necessariamente só sensoriamento remoto. Então, fechou por agora, tá? Treinem, peguem, façam isso, que vai fazer parte da atividade final relacionada à parte de imagens de satélite.